Graça e paz, igreja. Podem assentar-se todos. Que alegria poder estar novamente reunidos, só que dessa vez com uma atenção diferente. Nós estamos muito alegres de poder receber os familiares daqueles que vão ser batizados nessa noite. Queremos também saudar aqueles que estão nos visitando, pessoas que estão conosco, que atenderam o convite de membros desta igreja, congregados, que se juntam a nós nesse culto de adoração ao único Deus. Nós nos alegramos nesta noite porque estamos cumprindo uma das duas ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Jesus mandou que a sua igreja fosse e batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a razão de nós praticarmos este mandamento tem basicamente 4 motivos, 4 razões. E eu gostaria de explicar rapidamente àqueles que estão nos ouvindo. A primeira delas foi que o próprio Jesus deu exemplo. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. João, o Batista, estava batizando o batismo do arrependimento. E Jesus, então, se apresentou para ser batizado. Não porque ele tivesse necessidade de se arrepender de alguma coisa, porque Jesus é Deus, e ele não tinha nada do que se arrepender, porque ele é perfeito. Mas ele se apresentou para servir de exemplo a todos os seus discípulos. Jesus, mesmo sem pecado, se apresentou para ser batizado. Certa vez Jesus estava com seus discípulos, ele que passava o dia todo com seus discípulos e à noite também, portanto, seus discípulos conheciam muito bem quem ele era. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem de vocês aqui pode me acusar de algum pecado? E ninguém. Todos ficaram calados. Na verdade, Jesus é Deus feito homem, viveu entre nós. E como diz as Escrituras, ele assumiu esta forma para nos ensinar. E ele ensinou. Por isso, todos aqueles que desejam seguir a Jesus precisam obedecê-lo nessa ordenança. Ele não fez nenhuma sugestão. Ele mandou que todos fossem batizados. Então, além do exemplo de Jesus, o batismo é uma ordenança. E estamos aqui, então, realizando essa ordenança. Jesus mandou que fosse batizado. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso que nós vamos fazer essa noite. Aquele que vai se apresentar diante da igreja, diante dos seus familiares, já deu profissão de fé domingo passado à igreja. Ele se apresentou e confessou diante de toda a igreja, reconheceu que é pecador e falou sobre o seu propósito, desejo. É aí um adolescente, 12 anos, mas ele foi criado pelos seus pais, que são crentes, são membros desta igreja, seus pais são diáconos da igreja, e tem sido ensinado no caminho do Senhor. E o Jean, que vai se submeter ao batismo nessa noite, desde criança foi levado à igreja. E nós vamos ouvir daqui a pouco o testemunho a respeito da sua vida. A terceira razão pela qual alguém é batizado é para dar público testemunho da sua fé. Quando alguém é batizado da forma como nós batizamos, mergulhando o candidato nas águas de costas, a palavra
palavra batismo no grego significa mergulhar. E é por isso que nós mergulhamos as pessoas. Não apenas jogamos água na cabeça, nós mergulhamos. Ao tempo de Jesus, segundo pesquisas, historiadores, João Batista, ele ganhou esse apelido por causa daquilo que ele fazia. João o Batista. A palavra batista significa aquele que batiza. Então João Batista ganhou esse apelido porque ele batizava. E naquela comunidade, naquela época, eles realizavam batismo por imersão, uma espécie de banho. Não que o batismo possa lavar pecados, não é isso que acontece. Só Jesus pode perdoar pecados. O que nós vamos celebrar aqui é um testemunho de uma experiência pessoal. É, portanto, uma realidade interior. Como cantamos ainda há pouco a música Nasci de Novo. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Então, nascer de novo significa morrer para o mundo e nascer para Deus, para viver uma nova vida com propósito. Então, a terceira razão é que Jean vai dar um testemunho de que morreu para o mundo e nasceu para essa nova dimensão de vida, uma vida para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a quarta razão, a terceira razão. Mas há uma outra razão também da celebração do batismo. E muitos dos que estão aqui, que já foram batizados, entendem muito bem isso. A partir do batismo, o batismo é a porta de entrada para a igreja de Jesus. Qualquer pessoa, para fazer parte da igreja de Jesus, precisa ser batizado. Então, o Jean, a partir de hoje, ele será considerado como membro da igreja de Jesus, localizado na Igreja Batista Esplanada, esta comunidade de fé. Ele assume também responsabilidades aqui de anunciar a fé que temos em Cristo Jesus. Como eu disse, ainda é jovem, é um adolescente, mas desde cedo foi criado no caminho do Senhor. E agora a igreja reconhece que ele também pode, como já tem demonstrado, ajudar a igreja a proclamar as boas novas do Senhor Jesus. O Jean tem ajudado aqui na equipe, no Ministério da Comunicação, quando as nossas reuniões noturnas são transmitidas pela internet. Então, o Jean, que gosta de tecnologia, já está ajudando a igreja. Um dos domingos, ele está escalado para ajudar ali na transmissão das nossas reuniões. Então, já está ajudando a igreja na proclamação da palavra de Deus, assim como tantos outros nos ajudam. Então, a razão de ser batizado tem a ver com entrar para fazer parte da igreja de Jesus. Eu estava conversando com ele ainda há pouco. Falei, Jean, há pessoas que acham que após o batismo os pecados ficam nas águas. Isso não existe, não é nada disso. É apenas uma demonstração de uma realidade espiritual. Eu disse para ele, você vai continuar o mesmo. Não vai acontecer nada estranho, você vai ouvir vozes, né? Vai cair um raio, nada disso. Você vai continuar do mesmo jeito, jovem. Vai ser tentado, mas agora, de maneira mais comprometida, você vai estar se alimentando da palavra, participando, compromisso que tem de participar das nossas reuniões, ajudar na juventude, ajudar na igreja.
junto com seus pais, praticar a fé em Cristo Jesus. Então é isso. Uma outra razão que eu quero dizer à igreja, talvez alguns não saibam. Nós temos alguns convidados aqui, é importante você saber a razão do nome Batista. Nós somos uma igreja batista. Talvez você nunca tenha perguntado, mas por que esse nome Batista? Tem outras igrejas evangélicas com outros nomes. Por que Igreja Batista? Esse nome os crentes começaram a ser chamados, os crentes batistas, lá no século 17, 1610. E eles começaram a ser chamados de batista porque eles rebatizavam. Na verdade, eles não consideravam o rebatismo, porque batizavam muita gente que vinha da Igreja Católica Romana, que era batizado quando criança, quando bebê. Então, a palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será salvo. Nós cremos na palavra de Deus. Então, só pode crer quem tem consciência do certo e do errado, de discernir da mão direita da mão esquerda, certo? Ok, gente? Então, uma criança não pode ser salva, porque ela não entende isso. Então, aquelas pessoas que vinham das outras igrejas, mais particularmente a Igreja Católica Romana, eles eram batizados. Então, por causa do batismo, esse grupo de crentes começou a ser chamado de batistas. No primeiro momento, na verdade, era um xingamento. Era uma palavra de xingamento. Vocês são batistas, porque rebatizavam. Só que para eles não era um rebatismo, era o batismo verdadeiro. Porque aquele que se submetia ao batismo sabia exatamente o que estava fazendo. Por isso, nós não batizamos bebês, não batizamos crianças. Batizamos jovens, adolescentes. E no caso do Jean, ele assume o compromisso de continuar estudando ainda mais a doutrina. Estamos aproveitando então esse momento para essa celebração do batismo. A igreja está muito feliz. E nós vamos agora então ouvir o testemunho de Jean. Vou convidá-lo primeiramente para entrar às águas, depois a irmã Jane vai ler o testemunho de Jean. Irmão Jean Carlos Freitas Silva, crês no meu irmão em Jesus Cristo? Sim. Como teu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé e na qualidade de ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo. Eu fiquei tão emocionado que esqueci do testemunho para ser lido. Então, por favor, irmã Jane, pode ler o testemunho do Jean. Testemunho de Jean Carlos Freitas Silva. Quem eu era antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo? Nasci no dia 25 de janeiro de 2011,
portanto tenho 12 anos de idade. Sou neto e filho de avós e pais crentes. Cresci na roça e desde bebê fui conduzida a frequentar uma igreja, a Igreja Batista em Taboas. Depois que meus pais vieram morar em Montes Claros, passei a frequentar a Igreja Batista Esplanada. Depois de algum tempo já morando em Montes Claros, quando meus pais me levavam nos cultos de oração, às quintas-feiras na Igreja Batista Esplanada, o pastor Eupídio me pediu para distribuir as letras dos cânticos que seriam cantados no culto. Assim, cresci ouvindo meus pais falar de Jesus e me levar para a igreja, onde ouvia mais sobre o Senhor Jesus e a louvá-lo. Como, onde e quando conheci o Senhor Jesus? Mesmo morando em Montes Claros, nunca deixei de ir à Igreja Batista em Taboas. Como os meus avós moravam e ainda moram lá, eu sempre fiquei muitos dias na casa deles. Os feriados e férias passava na casa deles. Num dos cultos na Igreja Batista em Taboas, que na época não tinha pastor, quem estava pregando era o meu tio Marcos. Ele ainda não era um missionário, mas sempre foi dedicado ao Senhor. Gostava de cantar com seus filhos na igreja. Quando ele terminou de pregar, perguntou se alguém gostaria de entregar a vida a Jesus Cristo. Eu me lembro bem daquela noite. Jamais me esquecerei. Foi em janeiro de 2020, antes de começar a pandemia. Foi após sua mensagem e convite que eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Quem sou eu com Jesus Cristo? Hoje, tenho a certeza da salvação em Cristo Jesus. Sou muito jovem ainda, eu sei, mas já falei aos meus colegas sobre quem é Jesus na minha vida. Quando sei que faço algo errado, eu peço perdão a Jesus. Sei que Ele me perdoa e procuro não mais cometer aquele erro de novo. Na Igreja Batista Esplanada, fui convidado a ajudar no Ministério da Comunicação e me dispus a ajudar. Quero participar da Missão Resgate para evangelizar com outros jovens de outras igrejas. Faço um curso de preparação para batizado com o pastor Eupídio e mesmo depois de ser batizado por ele, continuarei estudando mais. Ao ser batizado, creio estar dando um testemunho à igreja, aos meus familiares, aos convidados que eu morro para o mundo, renasço para viver para Jesus Cristo. Desejo também seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sem pecado, também foi batizado. Glória a Deus, igreja! Aleluia! Deus é bom. Agora eu vou estar lendo o testemunho de Thaísa. Declaração de batismo. Deixa a igreja conhecer Thaísa aqui. Declaração de batismo. Eu, Thaísa Sayara Ferreira, diante da Igreja Batista Esplanada, venho afirmar que desejo professar minha fé publicamente em Jesus Cristo através do batismo nas águas. Declaro que reconheço Jesus como Filho de Deus, enviado ao mundo para cumprir o plano perfeito da salvação da humanidade. Pois, uma vez que fomos separados de Deus por causa do pecado, desde o jardim do Éden, continuaríamos separados eternamente dele, se não fosse por Jesus. Porque Deus nos ama, Ele enviou seu Filho unigênito em carne, para pagar o preço por todos os pecados
da humanidade através de uma morte humilhante de cruz. Dessa forma, aquele que nunca pecou se fez pecado por nós, tomando o cálice da ira de Deus em nosso lugar, no instante que foi abandonado da presença do Pai, por carregar o pecado do seu povo sobre si. Eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, confesso como meu Senhor e o meu Salvador, e por isso me disponho a obedecer aos mandamentos do Pai, a honrar aquele que é a palavra desde a fundação do mundo, do qual todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Minha conversão. Não consigo dizer o dia exato da minha conversão, pois, no meu caso, não foi um evento de culto ou em lugar específico qual eu marquei a data. Lembro que por diversas vezes, tanto na igreja como em casa, ouvindo as ministrações gravadas na internet, eu fiz a confissão de entrega da minha vida a Jesus. Porém, acredito que minha conversão veio depois, quando aos poucos eu fui tomando consciência sobre a minha vida espiritual com Deus. Embora já tivesse frequentado a igreja, dia 22/11/2022 me marcou, porque deu início ao processo da minha verdadeira conversão. Neste dia, tomei a decisão de mudar meus hábitos, pois percebi que eu não tinha preceitos básicos de uma vida com Jesus, como estudar a Bíblia diariamente, orar, jejuar e fazer discípulos. Apesar de ainda estar na superfície do aprendizado, eu pretendo mergulhar na palavra de Deus e aprender continuamente sobre Deus. Apesar de ouvir falar de Jesus desde criança, eu não tinha as convicções que tenho hoje, e foi um processo longo até chegar aqui. Quando eu cheguei na Igreja Batista do Esplanada, eu estava passando por um momento de crise emocional, e alguns irmãos, sabendo disso, se mostraram solícitos, acolhedores, dedicando em oração por mim. Glória a Deus pela vida do pastor, da sua esposa, dos demais irmãos por suas intercessões, pois fizeram parte do processo de cura de uma depressão que eu enfrentava neste período. Eu sou grata a Deus não apenas pela cura, mas principalmente pelo amadurecimento espiritual que alcancei nessa fase difícil, pois assim eu tive a oportunidade de conhecer mais do Senhor Jesus. Foram vários os questionamentos internos que me perturbavam e que eu levava diante de Deus, mas a cada vez que eu tirava um tempo para ler e meditar na palavra, Deus me fazia enxergar os propósitos que antes para mim não fazia sentido. Dessa forma, creio que o Senhor Jesus plantou em mim uma vontade de querer começar do zero, do nascer de novo. Desde que tomei a decisão de mudar meus hábitos, creio que Jesus despertou em mim interesses em buscar o seu reino que antes eu não tinha. Irmã Thaísa Sayara Ferreira, crês tu, minha irmã, em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé e na qualidade de ministro do Evangelho, devidamente autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, nasci assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Irmãos, que privilégio para mim como pastor, poder estar batizando essas duas ovelhinhas. O Jean, aqui, ainda
bem jovem, nos cultos de quinta-feira, me ajudando a distribuir aqui as canções, os hinos de adoração ao Senhor. E hoje se apresenta para ser batizado diante da igreja. Que responsabilidade nossa como igreja de estar ajudando esses jovens, esses novos irmãos a permanecerem na fé, na caminhada. Logo após o término desse período de cânticos, nós vamos agora entregar a eles o certificado de batismo. E eu pedi a eles que escolhessem pessoas da nossa igreja que, de alguma forma, têm influenciado a decisão deles a chegarem até aqui. Então, eles vão receber o certificado logo após esse momento de adoração ao Senhor. Continuemos louvando ao Senhor.
Dando sequência, irmãos, à celebração do batismo, nós vamos nesse momento entregar o certificado de batismo. Esse certificado é um marco na vida de cada crente. Quantos ainda têm o seu certificado de batismo? Levante sua mão. Olha aí, vários irmãos, né? Tem o certificado de batismo. Quero chamar aqui à frente o Jean Carlos Silva Freitas e a Thaísa Sayara Ferreira. Por favor, se coloquem aqui ao meu lado. Eles vão receber esse certificado de batismo. E eu pedi a eles, como sempre faço, que escolham pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, pessoas que influenciaram a sua vida até chegar esse momento. É verdade que muitas pessoas influenciam, mas somente uma vai entregar aqui o certificado. Então eu pedi que eles escolhessem quem haveria de entregar o certificado. São duas pessoas da nossa igreja. Quem será? Então, nós temos aqui convidado de Jean para entregar o certificado a ele de batismo, o seu pai, irmão Danilo. Pode vir aqui à frente. Antes de iniciar aqui a celebração do batismo, os pais estavam lá comigo e o Danilo estava mais nervoso que o Jean. Que coisa boa, né, irmãos? E também para entregar o certificado para a Thaísa, ela escolheu a irmã Jane Mary. Pode vir aqui, irmã Jane. Enquanto ela está vindo, eu vou ler qual é o teor do certificado. Diz assim: festa nas águas. Certificado. Certificamos que os candidatos deram pública profissão de fé, declarando Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Igreja Batista Esplanada, Montes Claros, 5 de novembro de 2023. Assinam pela igreja a primeira secretária, irmã Débora Iesca de Souza, e o pastor presidente Eupídio Araújo Neres Júnior. Vou entregar o certificado ao irmão Danilo, que vai entregar ao seu filho. E a irmã Jane Mary vai entregar o certificado à irmã Thaísa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui também os pais e os avós para vir aqui à frente, e também os pais de Thaísa, que estão aqui conosco. Por gentileza, venham até aqui. É muito importante a família estar presente. São momentos marcantes na vida deles, como filhos, como netos. É importante a família estar ao lado. Eu gostaria de chamar, se ficasse aqui à frente, até para a igreja conhecer. Alguns irmãos não conhecem, então, na verdade, eles têm participado de programações da nossa igreja. Esses são os pais, avós do Jean e também da irmã Thaísa. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja nessa data especial. Convido a igreja a se colocar em pé agora. Eu quero pedir ao nosso irmão Isael para vir aqui à frente. O irmão Isael é o primeiro vice-presidente da igreja, diácono, para orar por eles, agora como membros da nossa igreja. E também, agora, nessa nova fase da nossa igreja, ajudando-as a permanecerem na fé, no crescimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Isael, quiser dar uma palavra também?
Cumprimento a todos em nome de Jesus, graça e paz, irmãos. De fato, é muito gratificante para a Igreja Batista Barra Esplanada. Sempre quando batiza pessoas, significa que está avançando, a igreja está avançando. E há festa no céu. Quando ouvimos o testemunho, quando ouvimos a fala de cada um dos nossos irmãos que se apresentou diante de Deus primeiro, depois a igreja, e nós, juntamente com eles, regozijamos com muita alegria. Eu acredito que toda a igreja também regozija de muita alegria por mais pessoas, mais decisões diante de Deus e os homens, é importante. Vamos orar, irmãos. Impõe as mãos sobre os nossos irmãos hoje. Em nome de Jesus, acredito que faz presença aqui o Santo Espírito do Senhor, abençoando e visitando a cada irmão, a cada esses dois irmãos que apresentaram ao Senhor, apresentaram à igreja. Muito obrigado, Pai, pelo Jean, pela Thaísa, essa decisão que é a mais importante que pode se imaginar na vida do ser humano, é apresentar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, das nossas vidas, porque isso fala da eternidade com muita alegria. E juntamente com eles, seus familiares, com toda a igreja, nós regozijamos com muita alegria, como no céu, com muita certeza, já foi e continua a festa de muita alegria por essa decisão tomada. Continua, ó Pai, abençoando os teus servos por essa melhor decisão que eles fizeram em toda a sua história, e que continua trabalhando na vida deles, dando o sustento, dando condições para que eles possam continuar firme nos teus preceitos, e também ajudando essa comunidade aqui, que seja testemunhando de Jesus, para sempre seja para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa os teus servos, continua alimentando grandemente, para que eles possam ter a sustentação do Senhor para continuar firme, juntamente com os teus familiares e essa comunidade aqui, e por onde eles andarem. Continua conosco, abençoando, consagrando essa igreja. Abençoa o pastor Elpidio, continua com teu servo, cada vez mais e sustentando e usando como instrumento nas tuas mãos, para que mais pessoas possam ser batizadas por ele, e podemos regozijar e glorificar e testemunhar de Jesus. Pois nós oramos com muita alegria, fazendo menção nesse nome grandioso, que é o nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. A Thaís e Jean ainda ficam aqui comigo. E eu peço a Thaísa que faça agora a leitura do termo de compromisso. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui. Jean, fica aqui. Irmãos, esse compromisso que a irmã Thaísa vai ler é compromisso de todo membro desta igreja. E ela, ao ler, pode ser que você se lembre do dia que você foi batizado e também assumiu esse compromisso com o Senhor e com a igreja do Senhor Jesus, chamada Igreja Batista Esplanada. Esse mesmo termo de compromisso é o que a irmã Thaísa vai ler agora. Graça e paz, igreja. Compromisso do membro, Igreja Batista Esplanada, pacto. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e dessa congregação o seguinte pacto: comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no cumprimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade,
manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribui liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos dessa localidade para outra, nos unirmos a outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. E toda a igreja diz: amém. Podem assentar-se. Vocês poderão sentar-se aqui no primeiro banco, porque nós vamos partir para a celebração da ceia, a segunda ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles serão os primeiros a serem servidos nessa noite, uma vez que foram batizados. Quero convidar os diáconos que foram escalados para esse momento, para se colocarem aqui à frente. O Senhor Jesus, conhecendo o nosso coração como só Ele conhece, deixou-nos a instituição da ceia do Senhor, a ceia memorial, como o próprio nome diz, para que nós nunca nos esqueçamos daquilo que Ele fez por nós. Hoje, Jean e Thaísa deram público testemunho da conversão em Cristo Jesus. E aqueles que já fizeram isso publicamente, são membros de alguma igreja do Senhor Jesus, e dela têm participado com frequência, também são encorajados a participar desse momento, para se lembrar do sacrifício de Jesus. Fazendo isso de maneira uniforme, como igreja. A razão de ser, de alguém ser batizado, como eu disse, é participar de uma igreja. Participar do corpo de Cristo. Você já viu alguma mão andando sozinho por aí? Algum membro do corpo andando sozinho? Não existe. Qualquer membro do corpo tem que estar grudado no corpo. Se você tira qualquer membro do corpo, ele morre. Qualquer membro desconectado, desligado do corpo, ele morre. A mesma coisa é na relação no membro da igreja, que é o corpo de Cristo. Você não pode ficar sozinho, você não pode ficar distante. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Você precisa estar conectado com a igreja. Então, somos corpo, somos família de Deus. Por isso é que nós nos chamamos de irmãos. Nós precisamos uns dos outros, como família. E Jesus, Ele deixou
esse memorial para que nós fizéssemos isso juntos, como igreja. Toda vez que a gente participa de um momento como esse, nós estamos nos lembrando do pacto, esse que foi lido aqui, do nosso compromisso com Jesus. Quando nós fomos aproximados de Deus, por meio de Jesus, quando nós fomos nos aproximar do Pai, nós ganhamos muitos irmãos. Então não dá para viver sozinho. A gente tem que andar junto. Daí a igreja de Jesus. Então, é importante a gente estar celebrando a nossa fé, a nossa declaração de fé em Cristo Jesus. E o fazemos todos os meses, celebrando o memorial da ceia do Senhor. Por causa de Jesus, você está aqui essa noite. Amém? Por causa de Jesus, você está aqui. Ah, mas eu fui convidado por alguém. É verdade, você foi convidado por alguém, mas esse alguém veio aqui por causa de Jesus. E você foi convidado porque aqui nós celebramos o amor de Deus em Cristo Jesus. Você pode notar que todas as canções que nós cantamos, o louvor é a Deus, é a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Por isso nós encorajamos esse momento, você participar. O memorial da ceia é ordenança, não é sugestão de Jesus. É ordenança. Nós precisamos obedecer, praticar essa ordenança juntos. Daí que estamos aqui, para confirmar aquele compromisso que fizemos quando do batismo. E fazemos isso como igreja. Com o passar dos anos, esse cerimonial acabou ganhando outras interpretações. Como, por exemplo, um ato mágico. O participar da ceia, como em outra igreja é chamado de Eucaristia. A palavra Eucaristia vem do grego. Significa conferir graça. Então, aqueles que participam da Eucaristia têm aquela ideia de que ao comer o elemento, ele é perdoado do pecado. Só Jesus pode perdoar pecado. Se você confessar, se você entregar a sua vida a Ele, só Ele pode perdoar pecado. Então, o simples fato de participar de um memorial como esse não torna ninguém santo, nem ninguém melhor do que o outro. Não. É uma decisão a cada dia nós agradarmos a Deus. Esse é o sentido. E aqui nós estamos celebrando aquilo que Jesus fez, é aquilo que nós estamos fazendo. Dia após dia, semana após semana, estamos juntos aqui, com esse objetivo. Por isso, Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, disse: quem come e bebe, come do pão e bebe do vinho, do cálice do Senhor, sem entender, sem discernir, ele come e bebe para a própria condenação. Tem gente que está se condenando. Tem gente que é religioso, vai à igreja, pensa que isso torna mais santo. Está com o passaporte carimbado para salvação. Está se iludindo completamente. Se iludindo completamente. É só por Jesus. Nós temos que nos arrepender a cada dia, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e procurar não repetir mais. É assim a vida do cristão. Se afastar de tudo quanto é vício, porque o vício escraviza, prende, separa, desagrega, tira a consciência, aliena da família e de si mesmo, traz prejuízo para a sua própria saúde. Então, a mensagem é essa:
hoje nós estamos aqui para praticar as duas ordenanças do Senhor Jesus. Se você está em comunhão com uma igreja de Jesus, isso é uma questão de consciência, é você e Deus. Se você sente em condição de participar desse memorial, nós chamamos a mesa do Senhor, então você é convidado a participar desse momento. Se você está em comunhão com a sua igreja, você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, e você colocou a sua vida diante dele, então você é convidado a se juntar conosco e participar e celebrar dessa realidade espiritual. Se você entende esse memorial, esse momento como uma devoção, uma prática, uma obediência ao Senhor Jesus, você é convidado a participar. E eu peço que você fique em pé agora e aguarde até que os diáconos cheguem até aí. Eles vão levar o pão e o vinho, e ao recebê-los, você pode assentar-se, enquanto nós estamos adorando ao Senhor. Aguarde que todos nós vamos juntos
E agora nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus. Tem alguém que não recebeu ainda? Olha, o pessoal da comunicação lá não recebeu. Pode levar? Alguém ficou sem receber um dos elementos? Pode dar um sinal. Todos. A palavra de Deus diz em 1 João 1,7: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você se sente distante de Deus, o que separa o homem de Deus é o pecado. É o pecado. E somente o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, santo, foi derramado na cruz por cada um de nós. Nós vamos orar agradecendo a Deus esse gesto que marca cada um de nós na vida de hoje. Eu vou pedir ao nosso irmão Igor que esteja orando, agradecendo a Deus por esse sacrifício por nós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque através daquele gesto, Pai, nós somos justificados, nós somos resgatados ao encontro do Senhor, Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor Deus. Muitas pessoas entendem que o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz foi o maior crime que a humanidade cometeu, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus era santo, imaculado, uma ovelha sem nenhum pecado, Senhor Deus, mas
foi necessário que ele morresse ali na cruz, Senhor Deus, para que nós fôssemos justificados, Senhor Deus. Por isso nós te agradecemos. E nós também te agradecemos, Senhor Deus, por este momento onde podemos ter esse memorial, Senhor Deus, para lembrar desse sacrifício que o Senhor fez para toda a humanidade, Senhor Deus. Por isso tudo eu te louvo, Pai, e te agradeço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor.